Boa noite, pessoal. Nós vamos gravar um videozinho com vocês aí sobre a independência dos Estados Unidos. Na verdade, nós devemos falar a independência das 13 colônias, porque ainda não tinha esse nome. Eu espero que seja um vídeo rápido e possa ajudá-los, né? Um bom livro que vai falar sobre isso, para quem for fazer estudos, né, posteriores, é esse livrinho aqui, do Alex de Tocqueville. Ele era um nobre francês, que após a Revolução Francesa vai estudar o sistema penitenciário dos Estados Unidos, mas logo em seguida ele se apaixona pela ideia de democracia, na verdade fica muito comovido com ela, e ele então decide estudar, né, a democracia na América. Ok? Esse livro aqui é em 2 tomos, isso aqui é o livro 1, tem o livro 2, foi produzido aí pela editora Lume, né? E aí, na verdade, está aqui, é uma publicação da Martins Fontes, 2005, ok? Então é um livro que vale a pena depois para quem quiser ler, sem falar, né, da questão das informações, para quem é apaixonado por livro, é uma boa leitura. Uma leitura que recomendo é dicionário, logicamente tem muitas palavras ali que não vai ajudá-los muito. Mas vamos então. Antes de falar dos Estados Unidos ou de 13 colônias, nós temos que entender todo o contexto que permeou essa questão. Nós podemos começar com as reformas de Henrique VIII. Nós temos que lembrar que Henrique VIII se casou mais de uma vez. Ele é o promotor da reforma protestante na Inglaterra. Quando eu falo Inglaterra, isso vai se estender, inclusive, à Grã-Bretanha, que é a ilha, que tem outras nações ali. Logicamente que uma ilha vai ter, né, o desenvolvimento de um tipo de cristianismo renovado e reformado, e a Inglaterra outro. Henrique vai ser pai de 3 filhos, a primeira, Mary Tudor, criada sobre uma tutela católica, Elizabeth sob uma tutela calvinista protestante, e Eduardo, mais novo, também. E aí você vai ter o seguinte, na Inglaterra desenvolve o anglicanismo, no qual o chefe é o rei. Na Escócia se desenvolve o presbiterianismo, que é um sistema mais democrático de eleições de conselhos dentro da igreja. E na Inglaterra também se desenvolve o puritanismo, que é a busca de um tipo de cristianismo que ele vai resgatar toda a purificação bíblica dentro da igreja, também no governo. É um pouco combatido, porque ele vai misturar governo secular, que é o governo do rei, da rainha, do parlamento, né, com o governo eclesiástico, com o governo temporal, né, o governo sagrado, essa parte do governo. Então é um radicalismo que vai ser combatido. No reinado da Mary Tudor, a influência que ela teve, inclusive, com os bispos e cardeais católicos, vai fazer que ela tome uma série de decisões essas que é interessante pensar, que vai estar ligada principalmente à conversão forçada de protestantes, ou, por outro lado, até mesmo a fuga dos mesmos. Então, aqueles que tinham mais dinheiro, tinham mais coisa a perder, fugiram. E a fuga, ao longo do reinado de Mary Tudor, foi para o Atlântico, né, para a costa da América do Norte. Chegando lá, estava pronto? Não, tem índio, tem população, para não dizer índio, populações nativas, de etnias diferentes, de grupos linguísticos diferentes, mas a questão é que os ingleses não se misturam com esse grupo. Convivem, os expulsam muitas vezes para o interior e se apossam das terras ali, né, de Massachusetts até a Geórgia. E ele vai inaugurando, vai se criando colônias, ou seja, grupos que têm uma ligação muito autônoma, uma forma de governo autônomo, mas cuja base central é a busca da liberdade. E de que liberdade? A primeira, a liberdade religiosa, a liberdade política, conselhos e juízes, conselhos que decidem, juízes que julgam causas sem ter que remeter à Inglaterra, mas não desobedeciam às leis inglesas, e do outro lado, a própria liberdade de circulação de informações, de debate, ideias, e liberdade de investimento, né? Ou seja, você pode pegar o seu dinheiro e investir naquilo que você acredita. Havia uma ética, um ethos, inclusive, de poupança, né? De não gastar com supérfluo, com ostentação, mas de preservar aquilo que é fruto do seu trabalho, não desperdiçando, e ao longo do tempo isso cria nos colonos
uma condição muito diferente de acúmulo de capital. Do outro lado tem uma coisa importante, né? A própria educação ela vai fluir, porque a salvação dentro do universo, né, religioso calvinista ela é individual, ela não passa de pai para filho, né? Acredita-se que a salvação ela é uma busca do ser com Deus, então ele tem que ler a Bíblia, ele tem que fazer suas orações, ele tem que participar dos momentos comunitários, ele deve buscar por si mesmo. Então, desde cedo, crianças em escola, para aprender a ler e escrever, interpretar a Bíblia e, a reboque, logicamente, as demais literaturas que eram ali colocadas. Do outro lado, a ética do trabalho, né? O homem que trabalha, ganha o pão com o suor do seu rosto, não deve desperdiçá-lo, está cumprindo uma questão bíblica e também o próprio crescimento na produção, né, na prosperidade, e simboliza também uma forma de Deus estar abençoando esse homem. É aquela ideia, né? Onde colocar a planta dos seus pés, ali estará abençoado a terra. É quase que a ideia da terra prometida. Então eles queriam a Inglaterra, sim, mas nova. Nova porque o tipo de perseguição e de quebra de contratos sociais, pensando numa linguagem bem lockeana, né? De que o povo é desconsiderado e é perseguido, não ia acontecer na Nova Inglaterra. Com o passar do tempo, esses colonos foram enriquecendo, né? Ganharam autonomia, tiveram um corpo de leis, um repertório de fala ligado à liberdade muito grande, mas chega um ponto que a Inglaterra se envolve numa guerra com a França. Essa guerra durou 7 anos e, apesar da vitória inglesa, ela vai contrair dívidas. Por quê? Munição, pagamento de exército, de soldados, N coisas que ao longo do tempo vai consumindo o dinheiro dos cofres ingleses. E aí feita uma proposta no final da guerra, né, que é a cobrança, inclusive, de impostos ou da colocação de um imposto extraordinário para o povo inglês para repor os cofres, ou para repor, né, a quantia gasta, né, ter lastro, ter moeda para gastar com novas questões. Quando isso é colocado no parlamento, há uma recusa, porque nós temos que entender que nesse momento, após as revoluções puritanas e gloriosas, o parlamento assume, né, a característica de executor. Ele executa políticas reais. O primeiro-ministro tem um poder muito grande, ele coloca a pauta, mas o parlamento decide. E a Câmara dos Comuns já é muito forte, a burguesia tem um domínio forte na Inglaterra, e ela recusa. Ou seja, recusa por quê? Isso é um atentado contra o direito natural de sobrevivência, da livre iniciativa. Ou seja, de um pagamento forçado de algo que talvez não foi desejado por todos eles. Então a solução é não colocar esses pagamentos para os ingleses e transferi-los para os colonos. Até aí tudo bem, né? Só que os colonos começam a ver isso como uma arbitrariedade. É arbitrário. Ninguém nos consultou, nós participamos da guerra também, nós lutamos aqui contra a França na região do Canadá, na região da Louisiana, disputamos territórios, tivemos perdas também e não podemos arcar com uma coisa, porque se o inglês da Inglaterra não pode pagar, por que o colono pode pagar? E onde está a liberdade e a igualdade tão apregoada nesse novo regime liberal? Então perceba que esse liberalismo tem limite, ele vale para uns, para outros não. Mediante a isso, começa a haver uma recusa dos colonos nessa contribuição. Então vai ter uma crescente. A Inglaterra começa a editar várias leis, aquilo que ela não cobrou, ela passa a cobrar, a título de exemplo. Lógico que isso foi gradativo. Imposto sobre a produção de papel, de tinta, de vidro, de açúcar, o chá tinha que ser comprado da Inglaterra, e a própria, até tinta, já que, por exemplo, nos Estados Unidos circulava cerca de mais de 100 jornais diferentes. Então gastava-se papel, gastava-se tinta, e tudo que fosse impresso de um jornal ou um documento tinha que ter um selo. Esse selo você pagava por ele. Esse dinheiro todo arrecadado desses impostos iam para a Inglaterra. E começa a ter uma resistência dos colonos, para não, é ilegítimo, nós não vamos pagar. Quanto mais os colonos apertavam as manifestações, a Inglaterra editava novas leis. Até o ponto dela colocar, por exemplo, uma lei específica que era a substituição de juízes dos colonos por juízes ingleses. Então, estava retirando da mão dos colonos o ato de julgar, né, aquilo que era crime acontecido aqui na América.
Mediante tais coisas, você vai ter uma manifestação específica no porto de Boston, onde várias cargas de chá inglesa vai ser jogada ao mar, e aí dizendo de um prejuízo dessa companhia vendedora de chá, a Inglaterra destina às 13 colônias, tropas da Inglaterra para fazer uma intervenção militar. Diante dessas questões, os colonos olham para essas leis e as denominam de intoleráveis. Nós não podemos tolerar, porque aquela liberdade que nós perdemos na Inglaterra, agora que construímos uma nova Inglaterra, vamos perder também essa liberdade pela ingerência, pela intromissão. Então eles começam a discutir a questão. A primeira questão discutida vai ser levada na Filadélfia, chamado Primeiro Congresso da Filadélfia, no qual uma colônia não participa, que é a Geórgia. Mas o que se discute ali? Vamos romper? Vamos manifestar? Então, não havia consenso. Alguns queriam rompimento